Bom dia, na paz do Senhor Jesus para vocês, meninas. Hoje a gente está encerrando, esse cronograma, esse propósito de oração intercessória pela vida dos nossos pastores, de todo o campo, E como eu havia combinado, no final do propósito, nós estaríamos juntas aqui para meditar na palavra de Deus. E Deus é muito bom, ministra uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Na verdade, nós vamos fazer um link em 2 textos, Atos dos Apóstolos e Lucas. Estou com um machucadinho na boca, vocês veem que eu estou falando meio estranho, é por isso, hein? Vamos ler primeiro então o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o verso é 10. A palavra do Senhor diz assim, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocavam teu nome. O 15 é o cerne. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vem comigo que você já entende. Lucas é 22. Vamos só ler 2 versículos. 22, 33 e 34. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro está falando. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces antes que o galo cante. Amém? O Senhor ministrava uma palavra no meu coração sobre estar pronto, O estar pronto, do nosso ponto de vista humano, não tem nada a ver com a perspectiva divina. O estar pronto na perspectiva de Deus é totalmente oposto ao que a gente imagina, acredita e até defende. Por que a gente linkou os 2 textos? Porque em Lucas nós vemos Pedro, discípulo de Jesus, eu quero deixar isso bem gravado, discípulo de Jesus, ou seja, discípulo é aquele que anda junto, aquele que aprende, é discípulo, se intitulando pronto, se colocando à disposição por acreditar que estava pronto. E no texto de Atos dos Apóstolos, nós vimos Ananias recriminando uma escolha de Deus. Quando Deus escolhe Paulo, Ananias o recrimina, fala, sobre o histórico de Saulo. E então Deus diz, não, é ele mesmo. Então, enquanto um achava que estava pronto, mas não estava coisa nenhuma, o outro que nem imaginava o que ia acontecer, o tamanho do que Deus queria fazer, estava pronto. O estar pronto na perspectiva de Deus tem muito, mas muito mais a ver com a capacidade que você tem de suportar do que com o que você conhece. Eu vou explicar para você. O estar pronto na perspectiva de Deus tem a ver mais com a sua resiliência, mais com a sua fidelidade do que com a sua capacidade. Gente, Pedro andou com Jesus. Pedro, ele conhecia a história de uma maneira ocular. Ele viu os milagres. Inclusive, ele participou de maneira ativa de um deles, que foi andar sobre as águas. E tantos outros. A pesca maravilhosa e por aí vai. Pedro
Então Pedro está pronto, ele andou com Jesus, ele viu, ele conhece, ele teve ousadia para querer andar sobre as águas. Eu estou pronto, eu vou, Jesus. Não. Sabe por que não? Porque quando aconteceu a situação que Jesus foi preso e vieram até ele e perguntaram: você não é discípulo de Jesus? Você não andava com ele? Ele nega, sabe por quê? Ele negou porque ele estava com medo, né? Exatamente, com medo do quê? Ele estava com medo do que podiam fazer com ele, não está pronto. Enquanto você teme o que pode ser feito contra essa matéria, e eu vou falar, viu, meninas? Enquanto você tem medo mais do julgamento, do juízo, dos aguilhões, dos homens, você não está pronto. Porque eles certamente virão. Certamente esse sofrimento, essa retaliação, essa perseguição virá, certamente. Então, se você teme isso, você não está pronto. E Deus, né? Na pessoa de Jesus, sabendo, mas não está pronto. Pedro vai ficar com medo. Pedro vai correr. Lá na frente ele vai estar, mas agora ele não está pronto. Mas e Paulo? Agora Paulo estava tão pronto. Paulo, e não é eu que estou falando, está narrado. Paulo estava tão pronto, que logo para começar ele já sentiu a primeira perseguição dos de dentro. Ananias, ele não, E depois continua. Ananias veio apresentar ele aos discípulos e disse: ele, Ananias. E continua. E eu acho maravilhosa a palavra de Deus. Porque quando Deus fala que tá mesmo. Quando Deus fala que é mesmo. E não foi Paulo que se intitulou pronto. Foi Deus que falou que ele estava pronto. Então ele estava mesmo. Nada para o Paulo. Nem serpente, nem naufrágio, e nem abandono de gente que foi, depois no meio do caminho achou melhor não ir mais. Nada parou Paulo. Sabe por quê, igreja? Porque Paulo estava pronto, na perspectiva de Deus. Então, antes de eu encerrar, porque eu não quero um vídeo muito grande, eu quero falar uma coisa para vocês. Estejam prontas na perspectiva de Deus. Não na sua perspectiva, não na perspectiva de homens, na perspectiva de Deus, esteja pronto. E eu já posso te dar uma dica. Mas o que é esse pronto, então? É a sua capacidade de suportar, suporte. Nesse mesmo texto de Atos dos Apóstolos, no verso de número 16, olha o que Deus vai falar. Eu lhe mostrarei para quem? Mostrarei para Paulo. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Não é brilhar, não é aparecer, embora acabou acontecendo isso, eu já falei outras vezes e vou continuar repetindo, gente. Unção agrega, viu? Quando você está cheio de Deus, aquilo ali brilha, chama atenção mesmo. Não tem como a candeia não aparecer. Se ela está acesa, ela vai aparecer. Mas esse não é o cerne. Esse não é o propósito. Então Deus fala para Paulo: você vai sofrer. A gente não precisa nem pegar o exemplo de Paulo, de Pedro, de ninguém. Jesus, né, gente? Despojou-se toda a glória, veio aqui na terra e sofreu. Sofreu. Então você está pronta? Está pronto para defender isso aí que Deus colocou na sua mão até o fim? Com ou sem apoio? Com ou sem aplauso? Esteja pronta na perspectiva de Deus, que nada tem a ver com a perspectiva do homem. Deus abençoe vocês. Vocês são demais. Beijo.